Agora há pouquinho você ouviu aqui o porta-voz do Bombeiros de São Paulo, dando mais um panorama geral a respeito dos esforços que todos têm feito, o governo e pessoas particulares, de ONGs, cidadão em geral, para socorrer as pessoas que foram atingidas por aquela forte chuva no litoral norte de São Paulo. Bom, muita gente perdeu tudo, mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: diante disso, é possível pedir uma indenização pelo prejuízo causado pelas chuvas ou pelo fato da encosta ter desbarrancado? Nós pedimos aqui ao doutor José Nantala Freire, que é advogado especialista em direito público e civil, para conversar um pouco conosco. Doutor Freire, muito obrigado aqui pela gentileza em atender a Nova Brasil. A honra, é uma grande honra, professor Heródoto, estar aqui na Nova Brasil com vocês mais uma vez. Apesar do assunto ser tão triste e trágico, né? Poder esclarecer um pouco a população é algo que me enche de orgulho também, de poder ajudar de alguma forma nisso. Perfeito. Doutor José Nantala, então o primeiro passo é o seguinte: é possível pedir uma indenização pelos prejuízos sofridos? Heródoto, eu posso te dizer que nesse caso, como em muitos outros casos de enchentes e desastres que tenham aí também um componente ambiental forte no Brasil, né? A coisa acaba se dividindo em grupos, né? O que acontece normalmente é que se uma pessoa que perdeu tudo, a casa veio abaixo, perdeu entes familiares, enfim, né, que estavam na região, vai depender um pouco de onde por exemplo, a casa estava, né? A gente viu em diversas notícias que tinham casas que estavam em locais protegidos e que foram construídas ilegalmente, que não tinham nenhum tipo de autorização. Tinham casas que estavam dentro do período do perímetro autorizado pela prefeitura para edificação, né? Teve pessoas, turistas, que estavam ali em pousadas, em estabelecimentos como esse, que também vieram a óbito, né? Então, vão ter diferentes níveis de responsabilização do ente público, né? E também, possivelmente, alguns casos de não responsabilização, né? As estruturas estavam completamente irregulares, vão ter um pouco mais de dificuldade de pleitear alguma coisa caso precisem ir ao judiciário, né? A responsabilidade do Estado nesses casos vai se discutir se ela é objetiva ou não, ou seja, se o Estado tem que ser demonstrada a culpa do poder público, né, pelo ocorrido ou não, né? Mas o que é realmente importante é que é possível, mas vai depender um pouco, né, da análise caso a caso, né? A gente teve casos recentes aqui no Tribunal de Justiça relacionados à cidade de Leme, aqui, por exemplo, no interior de São Paulo, né, que teve indenização porque as galerias de água não davam a vazão devida à água da chuva. Sim. E foi isso que causou enchente. Nesses casos é mais fácil de identificar. No caso lá de São Sebastião, Ilhabela, ali a coisa é mais... não é tão evidente em alguns casos, né? Muito embora o próprio governador tenha dito recentemente em uma entrevista que achou que a comunicação dos perigos pela autoridade pública à população por SMS foi uma comunicação ineficiente, né? Então, agora, doutor Nantala, no caso o réu aqui, pode ser o Estado ou a Prefeitura, por exemplo, o pessoal não poderia ter ocupado aquele espaço, que é um espaço perigoso. Sim. Ainda assim ocupou. Então as autoridades não foram lenientes, elas não foram, de certa forma, corresponsáveis, ou fingiram que não viram, e cada vez mais os morros mais íngremes sendo ocupados. Quer dizer, não vai acontecer nada, não vai ser na minha gestão. Então, se não for na minha gestão, eu passo para o próximo e vamos empurrando com a barriga ou com a lama, sei lá.
Tem esse ponto, também vai depender da coisa caso a caso. É óbvio que uma ocupação ilegal que está ali por muitos anos, ela acaba sendo de responsabilidade também do Estado, né? E às vezes, além da família, né, das pessoas que perderam suas casas, que estavam construídas em áreas irregulares, as pessoas que tinham as casas delas construídas no perímetro regular, elas podem dizer, olha, se não tivesse esse povo todo aqui para cima, né, muito provavelmente não teria sido tão grave comigo o desmoronamento, né? Ou pode ser que nem ocorresse. Então, essas ocupações ilegais, quando elas se prolongam no tempo, elas acabam também trazendo responsabilidade também para o Estado pelo fato dele ter sido leniente. É o que entra numa coisa aqui na parte técnico-jurídica nossa, que é teoria do risco administrativo, né? A Constituição dá responsabilidade objetiva para o Estado em alguns casos. Então, pode ser sim, pode ser que essa leniência do governo também traga responsabilidade para ele, sim, principalmente para a prefeitura local. Perfeito. Doutor José Nantala Freire, muito grato mais uma vez por nos ajudar aqui, muito grato. Imagina, eu que agradeço, Heródoto. Um abraço a todos os ouvintes também. Obrigado. José Nantala Freire, advogado especialista em direito público e civil. É possível? Sim. Não se sabe com certeza se o judiciário vai agasalhar, como se diz, né, a ação, mas é possível, tá? Haja visto que as pessoas não podiam estar naquele local. E eu ouvi até uma entrevista, onde foi? Acho que foi lá na Record News, dizendo o seguinte, que a pressão em cima do prefeito e dos vereadores é imensa por parte dos loteadores. Então, sabe como é que é? Nós precisamos se eleger, você precisa reeleger, vai deixando. Eu ouvi isso lá. E, de fato, o pessoal faz de conta que não vai acontecer. Tomara que nunca acontecesse, sem dúvida alguma, mas é por aí que vai a coisa.